Políticas e diretrizes na gestão de pessoas e equipes. Parte 2, diretrizes específicas. Vamos conversar um pouquinho sobre essas diretrizes específicas na gestão de pessoas, né, olhando este foco para desenvolver as equipes. Né? Nós temos diretrizes gerais, que dão abordagens macro, e as diretrizes específicas que vão pensar a partir de determinadas questões. Vamos ver inicialmente quais são elas. Elas estão vinculadas ao planejamento de pessoal, estão vinculadas à captação de pessoal, à educação empresarial, à manutenção do pessoal, à aposentadoria, ao desligamento do pessoal e ação gerencial. Vamos detalhar algumas questões básicas em cada uma destas diretrizes específicas. Quando nós estamos falando em planejamento de pessoal, ele se refere ao quê? A dimensionar as necessidades de pessoal de uma maneira quantitativa, qualitativa e vendo os aspectos econômicos financeiros. Então, isso é uma grande abordagem. Eu vou ver o que eu vou precisar para atender o momento presente e o momento futuro. Pensando não só nos aspectos de processo, mas nos aspectos também pensando em melhoria desses processos. E que eu vou precisar de demanda. Então, se eu trabalho com a gestão de pessoas, eu estou trabalhando de uma maneira estratégica. Então, eu sei o que vai vir para frente. Então, as necessidades hoje de qualidade de pessoal, do número de profissionais para fazer dar conta disso e como é que vai ser para frente, O que eu vou precisar a partir da empresa ter um número maior de vendas, de acordo com aquele percentual de vendas, o que eu vou precisar de implementar na área A, B ou C, nos cargos X, Y e Z. Então, isto tudo tem que estar alinhavado. Então, essa necessidade de fazer análise desses fatores ambientais e seus aspectos, principalmente vendo as ameaças e as oportunidades, qual é a melhor forma de sermos proativos no gerenciamento de pessoas. Aqui é um outro destaque, Se eu estou falando numa gestão de pessoas e ela conhece o negócio, ela está antenada para ver o que pode estar acontecendo nesse cenário externo que vão ser ameaçadores e pensar qual é a melhor forma de ter uma atuação preventiva para que essas ameaças eu transforme ela em oportunidades. A outra questão que traz aqui é pensar alternativas, o que a gente chama de custo sustentado e desenvolver programas de acompanhamento, controle e avaliação das ações dos resultados, de uma maneira quantitativa e qualitativa e dos orçamentos. Essas duas questões aí eu vejo assim como cruciais, mas que muitos gestores desta área de RH de gestão de pessoas têm alguma dificuldade. Por quê? Porque tem que pensar em ter custos que a gente chama sustentados. E muitas das vezes se vê a área de gestão de pessoas como uma área de custo especificamente, onde o dinheiro está indo e não que ele está tendo um retorno. Então tem que ter, para ser um custo sustentável, ele tem que se transformar, todas as questões que são feitas, os desembolsos que são feitos, tem que se transformar o quê? Em investimentos. Então tem que saber aonde eu preciso investir aquele valor. Esses valores têm que ser investidos nos profissionais, em que níveis, para desenvolver que competências, para desenvolver que comportamentos que estão atrelados ao resultado direto da organização, em que momentos que vão ser, em que quantidade que vão ser, a remuneração, como é que deve ser para poder ser mais atrativo. Então, esses valores das remunerações tornar um valor agregador e aí ter programas que vão poder fazer esses acompanhamentos e esses controles de forma com que todas as ações que foram planejadas, elas possam ter esta relação custo-benefício, Se o que for investido efetivamente está trazendo o resultado esperado, você precisa ter alguma coisa que vai mudar esta forma de tratar essas questões. Nós temos aqui ainda, no segundo item, que é captação de pessoal, olhar o quê? A partir das características desejadas para aqueles cargos e funções e pensando no potencial de desenvolvimento do colaborador, visando o quê? A qualidade de pessoal frente às necessidades da organização. Dessa forma, eu tenho que garantir o ingresso por meio das pessoas por meio de um processo seletivo, eu tenho que formar um banco de dados, eu tenho que elaborar perfis
para os cargos e funções, e eu tenho que apresentar a empresa para essas pessoas, qual é a visão de futuro, qual é a missão, visão, né, os valores, os princípios, para que os funcionários, os candidatos se tornem conscientes. E aqui, gente, se eu estou trazendo o profissional para a empresa, eu tenho que mostrar para ele que se ele vier, ele vai ter ganhos, mas não só ganhos financeiros, né? Ele vai ter ganhos para ser profissional de excelência, né? Todas as pessoas, logicamente, querem estar com o seu nome atrelado a uma organização de excelência, né? E a área de gestão de pessoas, neste momento onde ela vai mostrar o que ela é, e olha, né? Logicamente que tem que ser dados reais. Não existe empresa cor-de-rosa, né? A gente sempre vai ter, né, momentos cinzas dentro da organização. Nós vamos ter áreas onde a gente tenha momentos rosas e momentos cinzas. Mas o funcionário tem que entender que esses momentos cinzas fazem parte de um processo evolutivo, de um processo de crescimento e trabalhar como uma oportunidade. Então, ele vai transformando esse cinza em rosa, né? Eu gosto de fazer essa analogia, por quê? Porque muitas das vezes, na hora de fazer esse processo seletivo, a área de gestão de pessoas só coloca as flores e chega no dia a dia, o impacto do funcionário para aquelas áreas negras é muito grande. E eles, puxa, mas eu pensava que a empresa era diferente, se é dessa forma eu não quero. Se a pessoa está preparada para isso, a hora que acontecer, isso não tem um peso grande, até porque não existe organização onde vai estar tudo 100%. A pessoa tem que saber fazer essa transformação. Mas para quê? Então eu tenho que apresentar para esses profissionais, mas eu tenho que trabalhar de uma maneira focada, né? Então eu tenho que ter definido qual é o perfil que eu preciso para aquele cargo, para aquelas funções, que competências são necessárias, porque eu possa ir no mercado, né, e verificar, trazer profissionais que tenham essa maior aderência. Aí dessa forma eu consigo trazer pessoas que já vão entrar, né, produzindo e contribuindo para esse resultado maior. E aí a importância de eu ter um processo seletivo dentro desta organização. Por quê? As pessoas, quando você tem um processo de indicação, trazer essas indicações para participar do processo. Então as pessoas não ficam devendo favor para ninguém. Se entrar alguém que teve uma indicação, mas ela entrou por ela passou pelo processo e ela foi avaliada de uma maneira constante. Nós temos aqui ainda, pensando na educação empresarial, e aqui existem vários fatores a serem olhados. Pensar as pessoas elas serão integradas, capacitadas, aperfeiçoadas e desenvolvidas continuamente dentro aí, pensando nessa realização pessoal e profissional. Pensar na integração, capacitação, informação e aperfeiçoamento para quê? Para atender as necessidades do negócio, das equipes e das pessoas. Ter ações de educação empresarial como base no quê? Nas necessidades da organização e das pessoas com esse viés de futuro. E ter um programa de integração para trabalhar para o colaborador a partir desses aspectos principais, né, para ele poder também ter essas premissas básicas. Se eu estou olhando isto, né, eu consigo entender que as pessoas, elas precisam estar formadas, elas precisam estar, vamos dizer assim, alinhadas. A empresa precisa pensar no amanhã, ela precisa formar essas pessoas, pensar numa abrangência, pensar na melhor forma de serem orientadas para trazer esses resultados. Então, a educação empresarial, ele vem com esse viés da formação, desta integração, mesmo para poder trazer esses norteadores. Nós temos aqui dentro, precisamos de pessoas qualificadas para o desempenho das funções e para o provimento dos cargos. Oferecer aí aperfeiçoamentos para que ele possa ter, pensar numa carreira, numa qualificação antecipada, estimular o autodesenvolvimento, fazer desenvolvimento das equipes pensando na sinergia e na integração dos esforços, e elas podem ser vistas com esse viés interno e externo, tanto de tecnologias e metodologias, para quê? Pensando no desenvolvimento dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes, de uma maneira eficiente, eficaz e efetiva. Quando eu trago esses aspectos, eu estou trazendo o quê? As pessoas, elas têm que se mobilizar para. Então, a educação empresarial tem que verificar o que é importante para ela, que questões que as pessoas precisam estar capacitadas, né? Então, aquela educação formal não é o papel dela. Ela é uma educação que vem, para trazer o seu diferencial competitivo, para garantir que aqueles processos onde as pessoas estão inseridas sejam feitos com qualidade e oportunidade, para que eles tenham uma maior produtividade, olhando o momento presente e o momento futuro.
Nós temos ainda aqui, dentro da educação empresarial, pensar em ações para acompanhar e avaliar a efetividade dos programas com foco no desempenho. Ter ações de treinamento no local de trabalho, pensando aí trabalhar colaboradores multifuncionais. Temos que proporcionar e facilitar o quê? A participação das pessoas em cursos, né, para poder que seja o interesse da empresa, e ter treinamentos também para clientes e fornecedores, para que a gente possa melhorar esses recursos. E aqui, gente, né, vocês podem ver que a visão dessa educação amplia, né? Está no funcionário, mas também está nessa relação com clientes e fornecedores. Porque a hora que eu trago clientes e fornecedores para dentro, os clientes conseguem ver as questões que são feitas, né? Da maneira que são feitas para poder utilizar melhor, né? E os fornecedores, eles veem num sentido assim, como é que eles precisam entregar, a importância de entregar o produto deles ou o serviço deles, né? Para poder ajudar nesta entrega final, né, para o nosso cliente final. Então, os fornecedores fazendo parte desta cadeia e trazendo comprometimento deles para isto. E aqui, né, a gente começa também a pensar nessa educação empresarial com foco no treinamento no local de trabalho, né, podendo ter treinamentos mais pontuais, desenvolvendo, né, aquele Q1, qualidade em um ponto, onde a gente vai poder trabalhar questões dissecadas, ao invés de eu trabalhar, né, fazer um treinamento de 8, de 10, de 12 horas direto, eu posso fazer vários de meia hora, onde as pessoas vão aprender questões específicas, vão trabalhar no dia a dia, vão desenvolver isto, e aí volto para pegar uma segunda etapa, então ela vai fazendo uma coisa de crescendo, e aí ela já vai aplicando isto. Eu posso ter programas, né, de desenvolvimento maiores, sim, né, mas eu tenho que sempre primeiro pensar o que é importante ela aprender, né? Eu tenho que cuidar para que quando eu tiro essa pessoa no local de trabalho, eu vou dar para ela uma condição diferente, ela vai quando ela voltar para o local de trabalho, ela vai conseguir fazer essa transposição, né? Então eu tenho treinamentos que eu preciso fazer no local de trabalho, porque ela está inserida numa série de condições externas que vão afetar esse resultado. E aí nós temos, né, poder propiciar essa pessoa também participar, fazer cursos, né, de graduação, de especialização, de MBAs, cursos de extensão que vão poder trazer contribuições para o trabalho. E aqui a educação empresarial foca nisso, né? São cursos que são importantes para ela, que são interesses dela. Na sequência, nós temos ainda na educação empresarial, olhando cursos e eventos correlatos para quê? Para melhoria nas relações desse capital e trabalho e principalmente compartilhar a responsabilidade pela educação empresarial com todos, com os níveis gerenciais, para que eles possam fazer o levantamento das necessidades de treinamento e avaliar qual é a efetividade desses treinamentos realizados. E aqui tem, eu digo assim, um grande calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque não adianta eu fazer um bom levantamento, estruturar cursos que venham atender esta demanda, se depois ele não for acompanhado. Então, os gestores têm que acompanhar como é que isto acaba conduzindo no dia a dia. E os gestores, eles têm que fazer parte desde o momento lá do levantamento dessas necessidades. O que é importante para aquele funcionário, né, dentro daquele cargo, para aquelas funções naquele momento na organização. Não? Então, são questões cruciais para que ele possa trazer um melhor resultado, ter um melhor desempenho, né? E aí, então, dentro, né, desse viés de pensando em educação, né? É a capacitação dele se é uma educação empresarial, a capacitação dele para dentro daquela organização. Então eu acabo fazendo um processo assim de construção, né, de alicerces para que ele possa estar bem e trazer o melhor resultado. Na sequência aqui nós temos, né, pensando a manutenção das pessoas, que é o quê? Que é garantir que os colaboradores fiquem qualificados, sejam motivados e produtivos de uma maneira alinhada com a organização, criando aqui e mantendo um clima organizacional saudável, planejando, orientando e reavaliando, né, as carreiras dos profissionais para que possa atingi-las, né, de uma maneira de consecução dos objetivos e vendo as compensações. Se refere a salários, benefícios e vantagens de uma maneira progressiva, definida coletivamente e individualmente. E aqui, gente, vem um outro lado.
né? Muitas das vezes se pensa nesta manutenção só olhando salários diretamente, lógico, eles fazem parte, mas eu tenho toda uma outra cesta, né, que a gente se refere a quando a gente fala desses benefícios, que podem trazer um grande diferencial. Agora, só isso não basta, eu tenho que ter um clima organizacional, né, que seja saudável, que as pessoas possam interagir, que elas possam utilizar a sua cabeça dentro do processo, que elas possam dar ideias, que elas possam contribuir, se sentir parte deste processo. Isso ajuda sobremaneira. Eu posso ter altos salários, mas se eu não tiver um clima organizacional que favoreça, né, as pessoas não ficam na organização, né? Então, o grande viés nisso é pensar, né, em permanecer na empresa profissionais que sejam qualificados para poder trazer melhores resultados. Então, eu tendo essas ações diferenciadas com o clima, com os pacotes de remuneração, benefícios, de uma maneira que ele possa haver um crescimento, né, tanto em termos de carreira, com o seu resultado, né, diretamente proporcional, a gente consegue trabalhar esse aspecto, né, do que a gente chama da manutenção do profissional na organização. Nós temos ainda dentro desse aspecto, olhar como é que pode ser aí a participação dos resultados na empresa, ver programas de qualidade de vida para favorecer ali uma maior motivação e engajamento, estabelecer metas desafiadoras, trabalhar na transparência das relações das pessoas com a equipe. Então, quando eu começo a olhar esses aspectos, puxa vida, né? As pessoas têm condição de sempre estar contribuindo de uma maneira mais consistente. Então, eu posso trabalhar com metas e ela ter esta possibilidade de crescimento. Eu posso ter programas que trabalham a qualidade de vida. Então, dependendo do segmento, tem programas que tem uma maior aderência, né? Que olhem isso, porque não adianta eu ficar com um funcionário 24 horas lá, que no começo ele produz, daqui a pouco, por mais que ele queira, ele não vai conseguir. Tem que olhar esse outro lado. Ele tem que se perceber dentro disso, né? Quando a gente está falando naquela sustentabilidade, a gente está olhando este lado também, né? A pessoa tem que ter um bom local de trabalho, um bom ambiente, né? No que se refere também à parte de estrutura física, à parte de iluminação, à parte dos seus recursos materiais. Ele precisa ter parte da saúde dele física, psicológica e mental de uma maneira equilibrada para ele poder dar conta de tudo. Então, existem vários programas de qualidade de vida que podem ajudar nessa sustentação. Quando a gente fala em metas, né, em metas desafiadoras, porque se eu traço coisas básicas, simplesmente as pessoas não se empoderam disso. Elas deixam, né? Não é fácil, a coisa não vai. Ela precisa se sentir estimulada para. E lógico, a transparência nas relações, né? As pessoas, elas se sentem bem e participam quando as coisas fluem de uma maneira transparente. Nós temos na sequência ainda, pensando em estimular a comunicação, que a gente chama multidirecional, estimular ações de integrar a empresa, os colaboradores, os familiares e mecanismos de reconhecimento da excelência de desempenho, né? Então, nessa manutenção, é importante olhar isto, trazer esta relação, né? Funcionário, família, essa parte pensando, né, em melhores resultados. Eu não posso pensar o funcionário separado da família, né? Eu preciso, porque eles estão juntos, né? Eles fazem parte do mesmo núcleo. Eu tenho que pensar como é que essa comunicação pode fluir, né, em todos os sentidos, para que as coisas não fiquem nas pessoas específicas ou nos setores específicos, que elas possam trabalhar de uma maneira multidirecional, porque as informações precisam transitar, e aí quanto mais clara, mais transparente, as pessoas se sentem melhores no processo. E aí, reconhecer a excelência, gente. Existem várias formas de reconhecimento. Reconhecimento não é salário somente. Salário é uma das formas. Existem outras formas de reconhecimento, de valorização, de um bom trabalho, de um elogio, né, de práticas diferenciadas que podem olhar esse aspecto. Nós temos ainda aqui para ver os aspectos da aposentadoria, que é reconhecer e valorizar aquelas contribuições que a pessoa teve durante aquele tempo, né? E a pessoa precisa sair para oxigenar o processo. A gente tem que ver como é que conduz a parte da aposentadoria compulsória, se vai ter uma idade específica para ela sair, e oferecer programas que vão prepará-la para isso. As pessoas contribuírem determinados anos lá dentro, ela simplesmente não pode ser descartada, ela tem que ser preparada para uma nova fase, né? Eu chamo assim, uma vida nova, né? Então tem um programa para prepará-lo para essa nova vida. Algumas empresas, pensando nessa oxigenação, definem
datas, né? Então, a partir da idade X, essa pessoa sai compulsoriamente, não tem continuidade. Só que ela é preparada para isso, ela sabe, tanto ela é preparada para poder ter uma inserção nesse mercado que está ali fora, né? Quanto para preparar as pessoas internamente para assumir essas atribuições que ela desenvolvia. Nós temos ainda aqui pensar, né, no desligamento do funcionário. Como é que ele vai ocorrer? Se vai ser incentivado, se é por interesse próprio, ver quais são as causas que levam as pessoas para adoção assim pensando que eu estou perdendo colaboradores valiosos. Quando eu estou falando em desligamento, principalmente se a pessoa está solicitando a saída, o que está levando ela a isso? O que está causando? Que fatores que eu tenho na empresa que estão fazendo que eu perca profissionais que foram investidos, né? E se às vezes eu preciso, né, como organização, fazer a dispensa de funcionários, né, porque eu trabalhei e ele acabou, né, mesmo fazendo vários trabalhos, ele não se desenvolveu e eu preciso tirar. Às vezes eu preciso trazer profissionais que tenham uma expertise diferente, né? E eu até preciso tirar alguém que não desenvolveu essa expertise e para trazer novos profissionais, uma maneira de oxigenar também a equipe. Eu tenho que também ver os aspectos da ação gerencial, que é o quê? Que é a responsabilidade do corpo gerencial, né, que é orientado pelas diretrizes que já foram pré-aprovadas, e a ação gerencial visa o quê? A prevenção da unicidade dos valores, princípios e conceitos da organização. Então, eu tenho que ter todos na organização com o mesmo a mesma forma, a mesma forma de ser, agir e pensar no que se refere ao quê? Aos norteadores da empresa, os seus valores, os seus princípios. E aí, esses gestores têm que se sentir responsáveis nessa questão do que já foi aprovado de política, fazer o cumprimento disso, porque eles participaram também dessas construções. Nós temos essas questões que são importantes serem vistas, serem pensadas de uma maneira estruturada, tendo essas diretrizes para cada uma dessas questões com as pessoas capacitadas, desenvolvidas para implementá-las. Até uma próxima aula.